No próximo capítulo de Força de Mulher e Seda estão observando pela janela do apartamento quando Seda percebe a mudança do inquilino acima. As duas ficam observando durante um tempo e Seda percebe que o homem está fazendo tudo na surdina. Eles também estão fazendo bastante barulho, o que incomoda Seda. Afinal, já é tarde da noite e Nissan e Duruk estão dormindo. Seda então resolve ligar para Arif e explica toda a situação, que o novo inquilino está fazendo sua mudança altas horas da noite e que Nissan e Duruk já estão dormindo. Arif diz que vai resolver essa situação. Yusuf pede para que Arif não se intrometa e deixe o inquilino fazer sua mudança no horário em que quiser. Afinal, o homem já pagou 6 meses adiantado. Arif não quer saber e segue para baixo para ajudar o homem a acabar o mais rápido possível com essa bagunça. Arif chega e se apresenta por amigo de Sarp e diz ser o proprietário do apartamento e que quer ajudá-lo a acabar com a mudança o mais rápido possível. O amigo de Sarp diz que não precisa de ajuda, porém, como Arif é insistente, ele acaba aceitando. Arif então pega algumas caixas para ajudar com a mudança e Seda também desce para ver o que está acontecendo. Arif e Seda entram no apartamento e começam a bisbilhotar. Sarp se esconde de trás de alguma porta e quase é flagrado pelos dois. Arif e Seda então vão embora e o amigo de Sarp decide dizer que agradece muito a ajuda, porém pode continuar sozinho. Então Sarp sai do esconderijo e começa a pintar toda a parede. No dia seguinte, o rapaz acorda e vê Sarp ainda trabalhando no quarto de Nissan e Duruk. Sarp agradece a ajuda e o homem diz que Sarp fez um excelente trabalho, afinal ele passou toda a noite trabalhando nisso. No dia seguinte, Arif está abrindo a sua cafeteria e Seda lhe dá bom dia. Ela diz que vai levar Nissan e Duruk para o colégio e pergunta se ele quer acompanhá-la. Arif fica contente e diz que também pode pegá-los na volta. Seda diz que isso é função de Sarp, já que ele pretende mostrar para as crianças onde alugou o outro apartamento na volta do colégio. Arif pergunta se Seda sabe onde é o local e ela responde que não. Quando Sarp chega para levar Nissan e Duruk para o colégio, ele cumprimenta Bahar e diz que quer levar as crianças para verem o seu novo apartamento agora mesmo. Bahar concorda que sim, então Nissan e Duruk quase descem as escadas e Sarp diz que eles devem subir, se quiserem conhecer o local onde ele mora. Bahar aparece na janela e pergunta a Seda se Sarp e as crianças passaram por lá. Seda e Arif respondem que não, então Bahar começa a estranhar. Quando de repente Seda e Arif veem Sarp, Nissan e Duruk pela janela. Eles dão tchau para Seda e para Arif e Bahar fica em pânico ao ver que Sarp alugou o apartamento de cima. Arif fica furioso com Sarp e se sente enganado por seu pai. Ele começa a quebrar coisas em sua cafeteria e a colocar a culpa em Yusuf, que assinou os papéis do contrato sem nem ao menos ler quem era o inquilino. Ele pergunta como seu pai pôde alugar o apartamento para o ex-marido de Bahar, e Yusuf tenta se defender, dizendo que pediu ajuda a Arif e a Kismet, mas ninguém quis ajudá-lo com o contrato. Arif segue chateado com seu pai e diz que não quer vê-lo ali. Bahar sobe indignado até o apartamento e bate na porta. Nissan leva sua mãe até o quarto que será dela e de Duruk. As crianças estão muito contentes e Sarp, muito orgulhoso, mostra o local que ele reformou especialmente para a família. Bahar fica indignada com Sarp e diz que desta vez ele extrapolou todos os limites do bom senso e que ele não deva pensar que será assim tão fácil entrar em sua vida novamente. Sarp diz que apenas faz o que é necessário para ficar perto de seus filhos. Bahar desce e tenta explicar para Seda que ela não sabia de nada do que Sarp estava planejando, que ele fez tudo calculadamente e nos mínimos detalhes, e principalmente escondido dela. Seda diz que Arif está uma fera, então Bahar fala que vai falar com ele depois e tentar explicar que ela não sabia de nada do que Sarp estava planejando. Sarp desce e vai levar Nissan e Duruk para o colégio. Eles dão tchau para Arif.
que continua indignado com Sarp morando em seu prédio. Ele liga para Kismet para ver o que sua irmã pode fazer em relação ao contrato. Bahar e Seida se arrumam para irem trabalhar. Então Bahar diz que vai antes falar com Arif para que ele não pense que ela sabia de todo o plano de Sarp. E diz não saber que Sarp alugaria o apartamento de cima. Ela fala que sabe que Arif é o proprietário e jamais gostaria de tirar a sua paz com esta situação. Arif apenas responde que é muito difícil que Sarp tenha feito tudo isso sozinho, insinuando que ele recebeu a ajuda de Bahar. Bahar diz que se Arif não quer acreditar nela, então isso é problema dele e vai embora chateada. Ao chegarem na cafeteria de Henry, Bahar e Atice começam a trabalhar. Bahar então acaba falando para uma mulher que ela errou o local do banheiro, e ela logo fala que sabe qual é o local, pois ela é a mãe de Henry, o dono do local. Bahar tenta cumprimentar, dizendo seu nome e estendendo a mão, porém a mulher apenas olha Bahar da cabeça aos pés e entra na cozinha, avisando que ela e Atice estão demitidas, que ela não pode tolerar que as amigas daquele tipo de mulher chamada Seida trabalhem no local de seu filho e, o pior, tentem usurpá-lo junto com Seida. A mulher começa a falar bastante desaforos para Atice e Bahar e Atice sai em defesa de Bahar, dizendo que ela não deve falar essas coisas. Atice e Bahar decidem sair do local e a mulher a segue, falando mais desaforos e xingamentos na calçada, onde todos podem ouvir e ver a cena horrível. Logo depois, Henry aparece e pergunta o que está acontecendo. A sua mãe diz que acabou de demitir Atice e Bahar, as amigas de Seida. Henry leva sua mãe para dentro. Ele fala que sua mãe agiu mal em demitir suas funcionárias sem a sua ordem, e ela fala que jamais admitiria estas duas mulheres, que estão em complô com Seida tentando tirar tudo de seu filho. Ela pergunta quando Seida exigiu de dinheiro para Ada, e Henry fala que Seida não exigiu nada. Ela fala que nada por enquanto, mas em breve Seida pedirá casamento, dentre outras coisas. Henry apenas escuta sem se opor a nada. Bahar e Atice seguem caminhando em direção à casa, completamente humilhadas pelo que acabaram de ouvir. Atice começa a chorar e Bahar sugere que elas vão até o apartamento de Bahar para se recomporem um pouco. Então Atice diz que não, que é hora de voltar para casa e ajudar a ver com o trabalho das camisas. Atice comenta que a mãe de Henry, apesar de ser uma mulher de classe, é totalmente baixa em suas palavras e atitudes, e que ela é uma mulher muito malvada por tratar as pessoas daquela forma. Na casa de Enver, Sirin está ajudando Enver com as camisas quando Seida chega. Ela diz que veio ajudar a Enver como combinado. Seida logo se prepara para costurar e Enver pede que Sirin prepare um café para todos. Sirin, com muita raiva, vai preparar o café. E Seida, provocando Sirin, diz que quer o dela gostoso e com bastante espuma. Sirin, maldosa como sempre, cospe no café de Seida e serve a Seida. Enver, então, começa a servir os cafés e percebe que o de Seida está com bastante espuma. Então ele pede para que Sirin troque o café de Seida e Sirin bebe seu próprio café com cuspe. Já no apartamento de Arif e Sarp se cruzam nas escadas e começam as provocações. Arif diz que Sarp não passa de um enganador, afinal, ele tentou fazer de tudo para morar no apartamento e conseguiu, por meio de modos sórdidos e escondidos. Sarp se defende dizendo que fez tudo dentro da lei e que ele apenas quer morar próximo de seus filhos e de sua esposa. Arif diz que Bahar não sente mais nada por Sarp e que, inclusive, ela ainda usa o colar de coração que Arif lhe deu. Sarp então perde a cabeça e parte para cima de Arif, dizendo que Bahar jamais ficaria com um homem imundo e sem higiene, dono de uma porcilga como aquela. Arif e Sarp começam a brigar quando são separados por Yusuf.
Yusuf vê toda a cena e chama o amigo de Arif para ajudar a separar os dois homens. Yusuf diz que já não aguenta mais todo dia essa mesma confusão com Arif por causa de Bahar. Sarp pede para que Arif se mantenha longe de sua família e sobe as escadas. Yusuf pede para que Arif se recomponha e se coloque em seu lugar, pois Bahar é uma mulher casada e o marido dela agora vive naquele mesmo local, portanto deve respeitá-lo. Enquanto isso, Bahar e Atice estão sentadas na escada, para que Atice se recomponha e pare de chorar. Atice disse que nunca foi tão humilhada daquela forma, e Bahar pede para que sua mãe enxugue suas lágrimas. Atice pede para que Bahar não fale nada para Enver, pois isso poderia afetá-lo de forma negativa. Bahar então combina com sua mãe para dizerem que elas decidiram se demitir, pois Henry ainda estava mal-humorado por causa de saída de seu filho. Elas concordam e voltam para casa. Enquanto isso, Henry liga para Sirin perguntando por Atice e Bahar, e Sirin diz que devem estar no trabalho. Então Henry conta que sua mãe demitiu as duas e ainda por cima xingou de todos os modos. Sirin começa a rir, ouvindo tudo com muita calma. Bahar e Atice chegam em casa e Enver pergunta o que aconteceu. Atice está com cara de choro e Seida pergunta se ela andou chorando. Atice tenta disfarçar para Enver e diz que elas resolveram se demitir, pois Henry continuava mal-humorado. Enver fica muito chateado com a atitude das duas, pois o próprio Henry falou que eles não iriam misturar coisas pessoais e coisas do trabalho, e que elas poderiam continuar trabalhando lá. Então, Sirin se intromete e diz que as duas estão mentindo, que o Henry ligou mais cedo e falou que a mãe dele demitiu Bahar e Atice com xingamentos e foi muito rude e mal educada com as duas, as destratando totalmente na frente de todos os clientes. Enver pergunta se aquilo foi verdade e Atice confirma que sim. Então Sirin diz que é óbvio que a mulher ficaria totalmente louca, pois o seu único neto é filho de ninguém mais, ninguém menos que Seida. E isso poderia ser o pior dos castigos para qualquer um. Seida se revolta e diz que mal tem isso, já que ela é uma pessoa comum como qualquer outra e também muito digna. Ela então diz que sente muito não corresponder aos parâmetros daquela mulher infeliz. Então Sirin continua a atormentar Seida. Seida apenas diz que não vai fazer caso de Sirin e que vai continuar anotando tudo o que ela lhe faz em uma agenda para depois, quando tiver tempo livre, dar a lição que Sirin merece. Bahar e Atice voltam a costurar e Enver se aproxima de Atice e dá um beijo em sua esposa, dizendo sentir muito por tudo o que ela teve que passar naquele dia. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Escreva abaixo de qual parte do Brasil você acompanha a série e deixe o seu like. Se você gostou da série ter bebido seu próprio café com cuspe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.